O meu nome é Joana Lopes Vieira, sou doutora em Educação pela Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia, Brasil, e sou pesquisadora do grupo de pesquisa HCL, História da Cultura Corporal, Educação, Esporte, Lazer e Sociedade. E eu sou Maria Cecília de Paula Silva, professora doutora da Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia, em Salvador, Bahia, Brasil, professora do programa de pós-graduação em Educação. Nós estamos aqui hoje na 4ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa, Educação, Cultura e Cidadania, para apresentar uma pesquisa realizada relacionada a uma disciplina, Educação, Sociedade e Praxis Pedagógica, e essa pesquisa e esse produto intitula-se Das Relações com a História Contrapelo, Direitos Humanos e Educação, do que se passou entre corpos e culturas em Canudos. Como a Cecília acabou de explicar, este trabalho está enquadrado numa experiência pedagógica realizada na Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia, na disciplina Aprendizagem, Desenvolvimento Humano e Educação, no ano 2018. Durante essa experiência nós levantámos questões sobre os direitos humanos, história a contrapelo e educação. E a partir da experiência pedagógica com a história e cultura de Canudos, onde ocorreu a Guerra de Canudos. Bem, Canudos é um município brasileiro do estado da Bahia, localizado no polígono das Secas, sertão baiano, no vale do rio Vaza Barris. Poucos anos após a proclamação da República, Canudos foi o berço de um dos mais importantes exemplos de mobilização popular que a história do Brasil já registrou, conhecido como o Arraial de Canudos ou Belo Monte, que foi construído por António Conselheiro e seus seguidores. Canudos representou o desejo de liberdade e autonomia. Livres do domínio e opressão dos coronéis e motivados pelos valores da religião, os canudenses criaram um modelo alternativo de sociedade, pautada pelos princípios da partilha e da solidariedade. Por isso, o Arraial Sertanejo foi-se transformando num dos maiores aglomerados populacionais da Bahia. E esse facto chamou a atenção de todo o país. Eles eram insubmissos aos princípios do regime republicano e por isso a comunidade de Canudos acabou por despertar a antipatia da elite brasileira, a qual desencadeou a Guerra de Canudos. António Conselheiro foi o principal personagem de Canudos, foi um peregrino que pregava uma salvação milagrosa para todos os que o seguissem, sejam vitimizados pela exclusão social, económica e intempéries climáticos, e essa situação incomodava muito os poderes vigentes locais e acabaram por se organizar com o intuito de acabar com aquela possível rebelião. Bem, os políticos locais acreditavam que António Conselheiro e o seu grupo poderiam atacar a vizinhança ou conquistariam novos espaços, até derrubarem a República e retornarem à monarquia. Apesar da falta de provas quanto a essas acusações, o exército brasileiro foi enviado para Canudos. Aí realizou 4 expedições militares contra os canudenses, 3 delas derrotadas pela população local. E as sucessivas derrotas dos militares os levaram a não só a vencer a última batalha, como também a destruir completamente o local, degolar as pessoas, colocar fogo em toda a comunidade. Apesar deste episódio ser considerado como um dos mais relevantes da história política do Brasil, e necessário, portanto, de ser lembrado e contado nas escolas, esta parte da história permanece silenciada na educação oficial. Este é um dos motivos que nos impulsionou a trazer à tona este significativo momento e a partir dele dialogarmos
sobre o desenvolvimento humano que se pretendeu no passado e que se pretende no presente e futuro. Então, com essa disciplina e com essa experiência da ida a Canudos, de vivenciar esse local e toda essa história e cultura, nós estamos nessa proposição entendendo que essas experiências vividas buscam uma visão de mundo diferente do conhecimento de história passado hegemonicamente na escola e nas universidades no Brasil. E nós entendemos que é necessário construir outras vias de educação, uma outra epistemologia de praxis pedagógica, onde a história dos corpos e das culturas anunciam as histórias dos vencidos, dos sujeitos sertanejos de Canudos, no caso. Né? E como o Walter Benjamin diz, é a história contada a contrapelo. Nesse sentido, com essa experiência da ida a Canudo, essa experiência de olhar a história a contrapelo e também olhar esse documento de cultura, esse documento da história que, segundo Walter Benjamin, na sua tese 7, é também um documento de barbárie, nós buscamos escovar a história a contrapelo, que consiste em... O que seria, então, portanto, escovar a história a contrapelo? Né? Concebê-la do ponto de vista dos vencidos, em oposição à história oficial do progresso, cuja identificação com a classe dominante oculta o excedente utópico inscrito nas lutas dos oprimidos do passado e do presente. Nesse sentido, a ideia é possibilitar a construção de outra lógica de tradição, retirando a estagnação, retirando o silenciamento, o ocultamento, retirando o conformismo dos corpos objetos para levá-los a outras lógicas, para levá-lo à constituição dos sujeitos históricos e sociais, na direção das transformações, de transformações sociais, de transformações de possibilidades outras de fazer história. Então, nós entendemos que a possibilidade de construção de outra educação, de uma educação que considere a história das populações oprimidas, passa por essa interligação entre passado, presente e por essa escovação da história a contrapelo, né? E buscando essas interligações, como, por exemplo, em Canudos, onde nós encontramos o nome da nossa história presente hoje dos movimentos sociais que saem das favelas, que uma dessas árvores que estão no semiárido baiano, ela se denomina favela, e que é um nome que esses migrantes que saem, que conseguem sobreviver e saem do sertão baiano e que vão para as grandes metrópoles, para o Rio de Janeiro, São Paulo, e que vivem nas favelas, denominam esse espaço. Então, essa história que tentou ser silenciada não conseguiu e continua presente hoje. Na perspectiva da disciplina, foi, portanto, trazer à tona essa discussão e, junto com ela, essa perspectiva de considerar os direitos humanos e a relação dos corpos e das possibilidades de se pensar a humanidade
por outras vias. É isso, nós agradecemos muito a possibilidade de estar aqui. Passo a palavra agora à Joana. Agradecemos por esta oportunidade, podemos partilhar esta experiência pedagógica que foi muito significativa e que ainda hoje continua a dar os seus frutos na investigação e na possibilidade de construirmos uma história do tempo presente e futuro diferente daquela que hoje vivemos. Muito obrigada. E nós apresentamos aqui conjuntamente a fala algumas imagens que tanto são imagens do tempo passado quanto dessa experiência de irmos lá, quanto essas finais aqui que são da exposição já na Universidade Federal da Bahia, dessa relação que tivemos com o momento para passar para os demais que não puderam participar e para a própria universidade essa perspectiva e tentando fazer essas interconexões, que é o que estamos fazendo agora também. Obrigada. Obrigada. E até.